Olá, meus queridos amigos e amigas. Estou aqui hoje para mais um Descobridamente, juntinho com você, para mais um episódio maravilhoso de informação, de meditação e de prática integrativa, colaborando e agregando valor para o nosso dia. Chega para cá, fica aqui com a gente que hoje vai ter muita coisa boa até o final. Então, meus queridos, hoje eu vou falar de algo extremamente importante. Vou falar de uma coisa bem comum. Aquela sensação assim, sabe? Nossa, eu tô sentindo um peso, uma energia baixa. Parece que tem alguém me sugando. Eu chego perto de alguém, parece que a pessoa ali baixou toda a minha energia, né? Aquela sensação de estar sendo sugado, de estar sem força, sem energia, como se tivesse alguém ali sugando de você, alguma coisa puxando tudo que você tem como iniciativa, como força e como ânimo, né? É característico por um baixo estado de ânimo e uma oscilação muito comum de frequências energéticas. E aí, então, o tema de hoje, na verdade, não tem um ponto específico, mas uma situação específica, né? E agora, com base no que eu falei, já dá para você se situar. E geralmente, sim, existe alguma coisa assim. Talvez, se você acreditar em energia ou na espiritualidade, você pode pensar em alguma obsessão ou alguma baixa frequência. Tá, certamente sim. Mas isso geralmente está acompanhado de outras coisas, né? De muitas outras coisas. Principalmente desequilíbrios. Então, se você tem aí grandes oscilações fazendo alguma atividade, grandes tempos aplicados em alguma coisa sem descansar, sem respeitar os seus limites, claro que vai gerar, digamos assim, um tempo de ressaca para o próprio corpo, um tempo de recuperação. Outra coisa bem interessante que a gente pode pensar é o celular. Tem gente que acaba de acordar, pega o celular, vai deitar, tá com o celular na mão. O celular é ótimo, é uma ferramenta ótima, porém, dependendo do modo que você use, afasta você completamente da disciplina. E claro que sua casa não precisa ser um quartel-general de ordem e disciplina, mas todo mundo precisa de disciplina, porque a gente precisa fazer na vida da gente o que é preciso ser feito. Não tem como, todo mundo precisa fazer na sua vida o que é preciso ser feito, e para isso precisamos de disciplina. A disciplina é a nossa amiga, ela é a nossa aliada. Então, a gente tem que olhar para a organização, para a ordem que colocamos sobre nós, sobre a nossa vida, com bons olhos sempre. Então, é muito interessante quando pensamos desse modo. E, continuando o nosso assunto, volume de pensamentos, né? Eu posso ter várias ideias, usar e abusar da minha própria criatividade, porém, em que órbita está situando os meus pensamentos? São pensamentos positivos que têm a ver com as minhas ideias, com os meus sonhos? Está nesse campo? Os meus pensamentos estão no campo da dependência emocional, então ali eu estou pensando sempre sobre as pessoas, sobre o que a pessoa deveria ter feito, sobre o que me magoou, sobre o que deixou de fazer, sobre o que eu vou fazer para mostrar para aquela pessoa que eu não sou aquilo, né? O que se torna, na verdade, uma vingança. Então, talvez, será que meu pensamento está situado nesse campo? Ou talvez eu esteja com muitas pessoas, quando elas se sentem fracas
e deprimida, sem energia, entra naquele looping de cobrança, né? Eu preciso fazer, se enche de coisa, se torna, na verdade, um acumulador de expectativas, de cobranças, de exigência. Isso acaba afetando nosso relacionamento interno com nós mesmos, né? Que passamos a ter uma espécie de juiz interno, um feitor, e isso prejudica cada vez mais e gera ansiedade, muita ansiedade, quando o pensamento ele entra nesse campo da obrigação, né? Porque muitas vezes, mesmo com disciplina, mesmo com determinação, as coisas não acontecem da forma que a gente quer, nem como a gente espera. Às vezes nem a gente é como a gente queria ser. E tá tudo certo, somos aquilo que somos. E nossa grande tarefa é também nos aceitar, nos respeitar e renunciar muito desses padrões que muitas vezes a sociedade, as pessoas, até os terapeutas, às vezes querem colocar sobre nós, até mesmo os podcasts, os podcasts e os seus criadores querem determinar muitas vezes algum padrão sobre nós. Mas a principal ferramenta de nosso autoconhecimento é nós mesmos, é nossa consciência, a nossa luz, né? Nós convivemos o tempo todo com nós mesmos, então temos que ter o crivo e a capacidade de discernir o que realmente funciona e o que realmente não funciona. Se pensarmos assim, tudo à nossa volta melhora. A gente passa a se sentir autônomo, a se sentir realmente capaz de ser quem guia e segue com os nossos passos, né? Então já é um caminho para eu aliviar um pouco essa sensação de apatia e de ineficiência. E outro campo de pensamento bem interessante é aquela pessoa que já está ali dando um start, né? Está envolvida no seu trabalho, na sua carreira, nos seus projetos pessoais, mas ela está sempre melindrosa, sempre com medo, sempre alerta com medo da reação, da crítica das pessoas, sempre querendo se defender tudo que faz, se explicar, né? E é uma espécie de codependência do outro muito grande, né? Da aprovação, da validação, de achar que eu não posso sair da linha daquilo que o outro espera para mim, sendo que o outro não sabe nem a linha dele e eu tô me preocupando. Então muitas vezes vem de um aspecto de não ter tido a segurança lá na infância, a proteção, alguma necessidade não atendida lá da infância, que agora na vida adulta responde com esse comportamento, que é um comportamento infantil, não é um comportamento, claro que nós adultos sempre temos, mas é uma emoção da criança, é um sentimento da criança, esse medo das relações no mundo e medo das coisas como são, porque o mundo é assim. Algumas pessoas gostam da gente, outras não gostam, algumas admiram o nosso trabalho, outras não admiram, e faz parte da nossa vida, faz parte da nossa jornada, não há como evitar as críticas, as decepções, mas sempre vai nos incomodar, talvez sempre tenhamos medo, mas cabe ao nosso adulto ir lá e segurar na nossa mão da nossa criança, né? Nos acolher nesses momentos de dor, de desconforto e fazer com que isso não interfira no nosso desempenho. Porém, quando eu já vim com esse histórico lá da infância, de necessidade não atendida, de agressão, muitas vezes pais que deveriam proteger se tornam verdadeiros expositores da vulnerabilidade da criança, não respeitam seus limites, não respeitam
a sua fragilidade, né? Então, esse trauma se desenvolve e na vida adulta é um pouquinho mais elaborado para conseguir lidar com isso. Por isso, a importância da terapia, né? A importância do autoconhecimento, a importância de fazer com que tudo isso seja, independente de como foi lá no seu passado, uma experiência de aprendizado e você consiga ressignificar para trazer para o seu futuro, ou melhor, para o seu presente, como aprendizado, como amadurecimento, como algo que vai te ajudar a desenvolver uma habilidade talvez muito mais potente do que a maioria das outras pessoas. Então é bem interessante a gente conseguir olhar para a nossa rotina, para os nossos afazeres de uma maneira orgânica, né? E nos inserir a partir disso. Porque não é só cuidando da gente que nos tornamos pessoas saudáveis, mas sim cuidando do nosso redor, de tudo que diz respeito a nós mesmos, de tudo aquilo que fazemos com que tenhamos algum tipo de relação. Então, simples coisas como acordar cedo e fazer atividade física, ter um tempo de uso para celular, ter um tempo de uso entre virtual e o tangível, né? Porque hoje em dia a maioria dos profissionais tem um contato com o mundo virtual, né? Talvez você que esteja aí me escutando, seu trabalho seja totalmente em home office. E todo esse mundo, ele é virtual. É algo simulado, algo criado. Não é tangível, né? E nós, como seres humanos, nós somos seres sociais. Nós precisamos de experiências reais, de sensações do mundo tangível. Então é importante ter esse equilíbrio. Que você tenha consciência de que você precisa sair com amigos às vezes, ir em ambientes diferentes, poder frequentar espaços que você não conhecia, estar em família, estar em um relacionamento bacana, mesmo que não seja amoroso, mas do ponto de vista das relações de amizade, ter experiências que tragam você para a realidade, para o chão da vida de fato, ao invés de se refugiar, né? Porque muitas vezes a necessidade e até o medo, essa sensação de apatia, de estar desconectado e desanimado com a vida, faz com que a gente acabe usando estratégias de fuga. E uma das estratégias de fuga, muitas vezes, é se refugiar no mundo digital, né? Por trás ali das paredes da nossa casa, nos sentimos protegidos, nos sentimos seguros, mas é apenas uma ilusão, uma estratégia de fuga, porque o medo e a sensação de vulnerabilidade que nos domina continua sempre ali. Então é bem interessante. Outro fato que realmente conta muito é o que você se alimenta ao seu redor. As vibrações, as energias as músicas que você escuta, o que você assiste, os livros que você lê, onde você busca informação sobre a realidade, sobre o mundo, sobre a vida, os hobbies que você pratica. Qual a carga energética que você sente ao ver tudo isso? É realmente positivo? Te traz algum aprendizado? Te traz um relaxamento? Te traz uma conexão interior? Você pode até ver alguma coisa que não seja tão zen, né? Tão zen, tão good vibes o tempo todo. Mas desde quando você assista com consciência e desde quando você tenha o equilíbrio de fazer outras coisas que estejam bem também. Eu digo isso porque às vezes a gente quer ver um filme de terror, um filme de ação,
um filme que tem algum conteúdo de violência, mas é interessante porque em alguns desses filmes também a gente aprende muita coisa. Em algumas vezes eu trabalho até emoções relacionadas a esse tipo de conflito, né? O filme tem um pouco dessa característica de fazer a gente ir de encontro com emoções internas que muitas vezes estavam ali reprimidas. Então faz sentido e também é válido. Mas quando isso se torna uma rotina constante e eu não tenho o conhecimento energético sobre mim mesmo, de algum modo eu estou entrando em uma baixa vibração, né? Eu estou abaixando o meu campo vibracional e aí sim eu tenho uma baixa energética e uma perca de força. Porque tudo é vibração. A física quântica já traz bastante conhecimento sobre isso. Tudo é vibração. Em que faixa de vibração estamos oscilando? A emoção também é uma vibração. A emoção faz a gente sentir uma vibração e o pensamento ele teoriza, né? Ele cria uma lógica de sentimentos e de razões para aquela emoção. E se eu estou o tempo todo sentindo uma emoção negativa, certamente eu estou teorizando, criando uma lógica de pensamentos e razões que também são negativos. Então uma coisa fica retroalimentando a outra. Se eu não tiver consciência para interromper esse processo, para dizer não, é apenas uma emoção, é isso que está despertando, é um fator externo, é algum fator interno, é alguma coisa que realmente eu não estou sabendo lidar ou é algo que eu estou alimentando. Então são várias reflexões que a gente pode estar pensando e fazendo com que a gente tenha consciência, né, sobre nós, sobre os nossos fatos. E agora, partindo um pouquinho para a parte prática do nosso episódio. Retornando, hoje, para esse capítulo, não é tão ideal uma meditação como a gente faz. Claro que a meditação é sempre muito indicada e você possa fazer na sua casa, como você quiser, a maneira que você escolher. Mas hoje, se você puder, agora que você está escutando esse podcast ou depois, faça uma lista. Faça uma lista aí no seu celular mesmo. Num grupo que você tiver sozinho aí com você mesmo, ou então manda mensagem para você mesmo no Instagram. Faz essa listinha e deixa 2 colunas, se você puder. Primeiro, coloca todas as coisas que você faz que te sente bem. Todas as coisas, desde encontrar com um amigo, desde de ligar para alguém. Coloca assim, coisas, ações que me inspiram. E aí você pode colocar cuidar de plantas, atividade física, ligar para um amigo, cozinhar, pintura, eu amo pintura, escrever, ir à terapia, ir pro yoga. Coloca todas essas coisas. E agora, quando você puder, reflita um pouco e coloca ações e fatos que abaixam a minha energia e me deixam irritado. Aí você pode colocar tudo aquilo. Na verdade, você vai fazer uma análise, né? Você vai começar a observar o seu dia. Talvez você não consiga fazer essa lista agora e talvez você não consiga fazer assim rapidamente. Passa uns dias e faz essa análise novamente. Salva o episódio, aproveita, compartilha com seu amigo ou amiga que ajuda você a lembrar e faz essa lista. O que realmente está te incomodando? Desde pensamentos repetitivos, ações, muitas vezes alguma coisa que você assiste. Começa a pensar o que está te incomodando.
Às vezes é uma ideia fixa. A gente coloca na cabeça, olha, para eu conseguir tal coisa, tem que ser assim, 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 né? Como se fosse um caminho assim, calculado. E muitas vezes não tá dando certo. Eu preciso mudar. Às vezes é uma situação com alguém e eu não resolvo essa situação, eu não converso com essa pessoa e aquela situação tá sempre se repetindo. Às vezes é até o ambiente que você fica, que você dorme, não sei, uma limpeza, uma faxina, um floral, aromatizar um pouco, colocar uma planta, sabe? São pequenas coisas que vão fazendo você melhorar. Comece a observar o que realmente te traz essa sensação de irritação. Porque aí, o que te inspira, o que te deixa bem, você cada vez mais vai usar e abusar disso, né? Você vai trazer para perto de você, para o seu dia a dia. E tudo aquilo que faz você se irritar, te deixar desanimado, abaixar a energia, você vai evitar. Ou então você vai começar a analisar o que você pode fazer para mudar. Então é essa a dica que eu dou. Essa é a sugestão para que você possa melhorar e ter o seu dia com muita energia, com muita luz e se sentir realmente bem, tá bom? Então, um grande abraço para você, que você se sinta bem, que você tenha mais vida no seu dia. A gente não pode agregar mais dias ao nosso tempo de vida, mas podemos agregar mais vida aos nossos dias. E com essa mensagem eu termino esse episódio de hoje. Espero que você volte para escutar os novos episódios. Tem vários outros aí na playlist. Você pode vasculhar depois, ver e salvar o que você se interessar. Se inscreva no nosso podcast, comece a seguir, curta, compartilhe com os amigos e, se puder, deixa um comentário na caixinha de perguntas para eu poder ter sugestões para os novos episódios. Abraço, fui!